Há muito tempo, bem antes de qualquer um de nós termos nascido, havia um príncipe que parou de falar aos 13 anos. Ele passou a ser conhecido como o Príncipe Silencioso. Seus pais, o rei e a rainha, ficaram desesperados. A rainha tinha esperança que seu filho voltasse a falar. Do contrário, o rei, que achava que seu filho estava perdido. E quando o príncipe silencioso completou seus 18 anos, o rei e a rainha proclamaram o seguinte decreto: aquele que fazer o príncipe silencioso falar receberá uma grande recompensa. Mas embaixo, em letras miúdas, estava escrito: aquele que falhar terá a cabeça cortada. Muitos homens corajosos tentaram, mas falharam e tiveram a cabeça cortada. Muito próximo ao palácio morava uma jovem. Ela vivia com a sua sábia avó, que havia passado toda a sua sabedoria para ela. Esta jovem resolveu tentar fazer o príncipe falar, mesmo sabendo dos riscos que correria. Ela foi então ao palácio conversar com o rei e a rainha. Colocou diante deles a sua intenção. O rei ficou surpreso. Seria a primeira mulher a tentar fazer o príncipe falar. Ela era muito jovem e corajosa. O rei disse o decreto que ela teria que passar a noite no quarto do príncipe com uma testemunha. E na manhã seguinte, esta testemunha iria contar tudo o que viu e ouviu. E assim, naquela mesma noite, a jovem foi para o quarto do príncipe acompanhado da testemunha. Ela entrou, sentou-se e ficou em silêncio. Isto surpreendeu o príncipe, pois todos os homens que tentaram fazê-lo falar, falavam sem parar. Ele então aproveitou aquele silêncio para apreciar a beleza da jovem. Depois de um longo tempo, a jovem resolveu falar, mas falou com a testemunha. Amanhã eu vou morrer. Por acaso você tem uma história para que eu pudesse passar a noite? A testemunha respondeu que não era contador de histórias, era apenas uma testemunha. A jovem então perguntou se ele ouviria a sua história. Ela concordou. Então a jovem começou a contar. Eram uma vez 3 mulheres que possuíam poderes especiais. A primeira mulher possuía um telescópio que podia ver qualquer coisa que estivesse acontecendo em qualquer parte do mundo. A segunda mulher possuía um tapete que podia ir a qualquer lugar imediatamente. A terceira mulher possuía uma maçã, a maçã da vida, que com apenas uma mordida podia curar qualquer doença. Estando as 3 conversando sobre os seus poderes especiais, a mulher do telescópio o observava. Amigas, estou vendo do outro lado do mundo, num palácio, um príncipe que está morrendo. A mulher que possuía o tapete propôs: subam no meu tapete. E imediatamente estavam no palácio. A mulher que possuía a maçã se aproximou do príncipe moribundo
e ofereceu uma mordida. O príncipe se curou instantaneamente. E estando o príncipe a observar aquelas 3 mulheres tão belas e jovens, teve um pensamento. Eu ainda sou jovem, estou saudável e solteiro. Gostaria de pedir a mão de uma das 3 em casamento. E foi nesta parte da história que a jovem a interrompeu. Virou-se para a testemunha. As 3 mulheres fizeram alguma coisa pela vida do príncipe. Quem fez mais? Qual das 3 ele deveria se casar? Mas a testemunha respondeu que ele não entendia de charadas, ele não sabia responder. Mas o príncipe silencioso, que ouvia tudo atentamente, falou, e pela primeira vez em muito tempo, disse que tinha uma ideia. A jovem contadora, sorrindo, pediu que o príncipe expressasse a sua ideia. Bom, eu acho que ele deveria escolher a mulher da maçã, pois a mulher do telescópio não gastou nada em usá-lo, muito menos a mulher do tapete, pois a mulher que possuía a maçã, ela perdeu um pedaço e não poderá recuperá-lo. Foi a única que abriu mão de alguma coisa pela vida do príncipe. A jovem contadora, sorrindo, olhou nos olhos do príncipe. Sabe a resposta, ó príncipe. Eu também espero que você encontre alguém que abra mão de alguma coisa por você. E foi nesta hora que o rei e a rainha entraram no quarto e perguntaram o que havia acontecido. A testemunha respondeu que, enfim, o príncipe havia quebrado seu silêncio. A rainha ficou felicíssima. Meu filho pode falar? Mas já o rei não acreditou e exigiu uma segunda noite com 2 testemunhas. Assim, a jovem foi novamente para o quarto do príncipe, acompanhada por 2 testemunhas. Ela sentou-se e ficou um longo tempo em silêncio. Depois virou-se para as 2 testemunhas. Amanhã eu vou morrer. Vocês poderiam contar uma história que me ajudasse a passar esta noite? Mas as testemunhas responderam que eles não eram contadores de histórias. Eles eram apenas testemunhas. Ela então perguntou se eles ouviriam a sua história. Eles responderam que sim. E ela então começou a contar. Havia uma jovem bruxa que vivia em uma vila. Ela estava apaixonada por um rapaz, mas ela não havia contado o seu segredo. Ela tinha medo que quando ele soubesse a verdade, ele o abandonasse. Estando sozinho o rapaz na floresta, ele viu uma bruxa. Não pensou 2 vezes, pegou uma pedra e atirou. Mas a bruxa esquivou-se, mas a pedra acertou a sua perna. No outro dia, bem cedo, o rapaz foi visitar a namorada e viu que ela mancava. Quando ela virou-se, percebeu que havia um machucado na perna, tal qual da bruxa que havia visto. Então,
Você é a bruxa que eu vi ontem à noite. A jovem, com lágrimas nos olhos, confirmou. Bem na parte desta história, a jovem contadora a interrompeu. Virou-se para as testemunhas. Agora que o namorado já sabe de toda a verdade, o que ele deveria fazer? Mas as testemunhas responderam que eles não sabiam, que eles não eram bons em charadas. Mas o príncipe silencioso, que escutava tudo cuidadosamente, expressou a sua ideia. Bom, eu acho que eles deveriam se casar e ele deveria guardar o segredo dela. A jovem contadora ficou muito feliz. Sabe a resposta, ó príncipe? É uma resposta bem incomum para um homem. Outros homens teriam dito: você é uma bruxa? Já para a fogueira. Mas você entende que quando duas pessoas se amam, eles não apenas abrem mão dos segredos, como também descobrem outros. Eu também espero que você encontre alguém que abra mão de um segredo por você. Na manhã, bem cedinho, o rei e a rainha irromperam o quarto e perguntaram o que havia acontecido. As testemunhas disseram que novamente o príncipe havia falado. A rainha ficou felicíssima, mas o rei não acreditou e quis uma nova prova. Agora ele queria 3 testemunhas. E na terceira noite, a jovem contadora foi para o quarto do príncipe, acompanhada por 3 testemunhas. Eles ficaram um longo tempo em silêncio. Depois, ela virou-se para as testemunhas. Amanhã eu vou morrer. Vocês poderiam contar uma história que me ajudasse a passar esta noite? Mas as testemunhas responderam que eles não eram contadores de histórias. Eles eram apenas testemunhas. Ela então perguntou se eles ouviriam a sua história. Elas concordaram e a jovem começou a contar. Havia um homem que sonhava com pássaros de fogo. Um dia, ele estando na floresta, ele viu um grande raio de luz dourada. Ele correu, se escondeu atrás de uma árvore e fechou os olhos. E só os abriu quando criou coragem e viu uma linda mulher tirando as suas roupas de penas e entrando no lago. Ele não pensou 2 vezes. Pegou as penas e escondeu atrás de uma árvore. Quando a mulher saiu do lago, não encontrou as suas penas. O homem saiu do esconderijo, se aproximou da mulher. Venha morar comigo. A mulher, não tendo mais as suas asas de penas, não podia voar. Então foi com o homem. A sua casa era muito bonita. O homem era gentil. Então ela ficou com ele. Com o passar dos anos, eles tiveram um lindo menino que ela amava muito. Um dia, o pai não estando em casa, o menino foi passear na floresta. De repente, ele chegou gritando: Mamãe, mamãe, venha ver que coisa linda eu encontrei. A mãe foi com o menino na floresta e ela então encontrou as suas asas de penas atrás de uma árvore. Com elas, foi com o menino para casa. O colocou para dormir, cantando algumas canções de ninar. Com uma mão, ela acariciava o filho e com a outra, ela segurava as suas asas de penas. Nessa parte da história, a jovem interrompeu.
virou-se para as testemunhas e perguntou: agora que a mulher encontrou as suas asas de penas, o que ela deve fazer? Mas as testemunhas disseram que eles não sabiam, que eles eram apenas testemunhas, não entendiam de charadas. E esta era a mais difícil de todas. Mas o príncipe silencioso, que ouvia tudo com muita atenção, disse que tinha uma ideia. A jovem contadora, então, pediu que ele expressasse a sua ideia. Bom, eu acho que não se deve julgar nem a mulher, nem o homem da história. Essa história, ela é ao mesmo tempo doce e amarga. Se eu fosse o homem e visse um pássaro de fogo se transformando em sua forma verdadeira de mulher, eu faria tudo para ficar com ela. E se eu fosse a mulher que tivesse vindo do céu, eu estaria ansioso para voltar para lá. A jovem contadora se emocionou ao ouvir essa ideia do príncipe. Sabe a resposta ao príncipe. Tem histórias que elas não são para serem julgadas, e sim para serem ouvidas e lembradas. A jovem, então, terminou a história. A mulher deu um beijo no seu filho, vestiu as suas asas de penas e voou para o infinito. O príncipe ficou curioso. O que aconteceu com o menino? A mulher então disse que muitos dizem que o menino chorou tanto pela perda da mãe, que sua voz sumiu e ele ficou silencioso. Outros dizem que quando ele acordou, encontrou em seu travesseiro uma pena dourada, que lhe trouxe muita sorte, amor, coragem, alegria para toda a sua vida. E logo de manhã, o rei e a rainha entraram no quarto, perguntaram à testemunha o que havia acontecido. E eles disseram que o príncipe havia falado naquela noite. A rainha ficou nas nuvens de felicidade e o rei finalmente acreditou. Ele então virou-se para a jovem contadora e disse para ela: você conseguiu o que todos os outros homens não haviam conseguido. Pode falar qual é a recompensa que você quer. A jovem, pela primeira vez, não sabia o que dizer. Ela não estava ali por uma recompensa. Ela só queria ajudar o rei, a rainha e o príncipe. Mas o príncipe se levantou, olhou bem nos olhos da jovem e disse: me escolha! E ela o escolheu. Eles se casaram e viveram felizes para sempre, assim como todos nós devemos viver.